Herege é um filme cheio de simbolismos e detalhes escondidos. Nele, a gente acompanha o Sr. Reed, um homem que passa a vida inteira procurando a verdadeira religião, mas quando finalmente encontra, a resposta é perturbadora. É então que duas missionárias aparecem na porta dele, e ele decide fazer com elas o mesmo que elas tentam fazer com ele: converter a sua verdadeira religião. E hoje a gente vai analisar tudo, do começo ao fim, com todos os detalhes que você perdeu e o verdadeiro significado de herege. Cara, esse vídeo tá bem completo e deu um trabalhão. Então já deixa o like pra dar aquela força e vamos pro vídeo. O filme começa com duas mormons criticando o comercial de camisinha. No que mais a gente acredita por culpa de propaganda? Essa frase aí já resume tudo o que o Sr. Reed pensa. Pra ele, a religião é uma forma de propaganda. Se repetir bastante, você acaba acreditando. Aliás, esse comercial é uma referência direta ao clássico Tubarão. Aí, no meio da missão, a Paxton passa vergonha. Umas garotas pedem uma foto, mas baixam a calça dela. Vocês usam ceroulas mágicas? Os Mormons realmente usam essas chamadas ceroulas mágicas, roupas de baixo cheias de significados. E tudo isso bate com o que o Sr. Reed tanto critica. Ele acredita que a religião quer controlar até o que você veste por baixo da roupa. Eles até ditam as roupas que você usa por baixo. A casa do Sr. Reed é número 237. Sim, o mesmo do quarto proibido de O Iluminado. Ele recebe as garotas com um regador na mão. Até aí normal, né? Só que não tem planta nenhuma na casa. A gente logo descobrirá. O regador serve para regar as profetisas. A roupa dele é cheia de fragmento colorido. É o figurino representando quantas religiões e livros ele já estudou. Já as garotas usam tons opostos. A Barnes se veste de preto, mais crítica, mais questionadora. A Paxton usa tons claros, passa essa ideia de pureza. E os óculos dela representam a cegueira religiosa. Ela precisa de ajuda para enxergar, mas vê o mundo pelas lentes da religião. E aí vem o detalhe sutil. Quando ela entra na casa, ela tira os óculos. Tipo, tá prestes a ver o mundo de outro jeito. Você é Paxton e você é Barnes. Não. Muito ingênuos, né? O nome tá no crachá. Tá chovendo lá fora, e Reed convida as duas pra entrar, dizendo que tá tranquilo, porque a esposa dele tá lá dentro, cozinhando. Enquanto esperam, a Barnes repara numa mariposa tentando sair pela janela. Ela busca a luz do sol, mas se confunde com a luz artificial e acaba presa. Não é só um alerta para fugir, é uma metáfora sobre a fé. A gente tenta encontrar a luz verdadeira, mas se perde nas versões feitas pelo homem. A casa é escura, pouca luz natural, reforça aquele sentimento de isolamento e de ideias distorcidas. Reed volta com Coca-Cola. Ele sabe que Mormons não tomam cafeína, mas faz de propósito, para mostrar que a igreja controla até o que elas bebem. Depois propõe um jogo, adivinhar o sabor da torta só pelo cheiro. Elas chutam blueberry, mas adivinha, não tem torta alguma. O cheiro vem de uma vela. Aromatizante caseiro de torta de blueberry. Uma prova que dá para transformar mentira em verdade só com sugestão. Reed segue provocando. Fala da poligamia, que os Mormons defendiam e depois mudaram de ideia. Segundo ele, o fundador da religião só criou essa regra para justificar um caso com a empregada. E quando a regra parou de ser conveniente, mudaram tudo para atrair mais fiéis. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Homem-Aranha. Voltaire. É. Voltaire nunca disse isso. Ele pode estar apenas pagando de intelectual ou preparando o terreno para a ideia principal, de que tudo que a gente consome, inclusive a religião, é só uma versão mais vendável de algo que já existia. Interações. Ele compara a religião com fast food. Pergunta qual o fast food que preferem. Diz que provou várias tentando achar a melhor, mas acabou desnutrido. Quanto mais estudava, menos certeza tinha. E o padrão era sempre o mesmo. Todas diziam ser a única verdade. Depois, Reed sai dizendo que vai chamar a esposa. Enquanto isso, a Barnes nota que o cheiro da torta vem da vela, ou seja, talvez nem tenha esposa. Ele retorna e convida as duas para conhecer a tal esposa. Elas ficam tensas, inventam que receberam uma ligação, só que Reed sabe que é mentira. A casa é revestida com metal e não tem sinal nenhum. A porta está trancada e elas são forçadas a atravessar um corredor escuro até encontrar um templo com altar, bancos, livros e o Sr. Reed esperando. Insistem para ver a esposa, e Reed, com aquele sorriso enigmático, pergunta: Ainda acreditam que a minha esposa está no outro quarto? Os sinais estavam todos lá.
vela com cheiro da torta, caneca com a palavra marido, mas nenhuma prova concreta de que a esposa existe. Reed não tá só brincando, ele tá testando a fé delas. A esposa representa Deus. Mesmo com tudo apontando o contrário, elas continuam acreditando. Vocês acreditam em Deus porque alguém lhes contou numa idade impressionável que Deus é real, apesar de duvidarem conforme iam envelhecendo. Aí o Reed solta. Podem ir, estão livres. A Barnes vai até a porta, abre e encontra um porão. Reed continua dando desculpas, tipo um pregador, tentando convencer a acreditar no impossível. Um porão é só um porão, mas se alguém que você confia disser que ali é a saída, talvez você acredite. Reed se oferece para mostrar a porta certa e começa a pregar, do mesmo jeito que elas fazem de porta em porta, tentando vender uma ideia. E ele começa com... banco imobiliário. Segundo Reed, o jogo famoso é, na verdade, uma versão simplificada de outro jogo mais antigo. E aí ele compara o jogo com a religião. Assim como o jogo foi adaptado para ficar mais acessível, as religiões também são versões melhoradas de ideias antigas. Cristianismo surgiu do judaísmo, islamismo do cristianismo, e o mormonismo é uma versão mais recente. Depois ele compara, bilhões já jogaram banco imobiliário, mas quase ninguém terminou o jogo. Igual um certo livro. Todo mundo começa, mas poucos vão até o fim. E não para por aí. Agora ele compara com a música. Os Hollies processaram Radiohead, dizendo que Creep era plágio. Anos depois, o próprio Radiohead fez isso com a Lana Del Rey, acusando de copiar Creep. É isso que ele enxerga nas religiões, uma ideia copiando a outra com pequenas mudanças. Diluem a mensagem e obscurecem a original. E para fechar, ele diz que os pilares do cristianismo já existiam em mitos antigos, muito antes de Jesus. Então escreve crença numa porta e descrença na outra. Além de reforçar a metáfora, é também uma homenagem direta ao iluminado. Detalhe, a porta é sempre focada parecendo uma cruz. E aí vem a provocação final. Se Deus existe e odeia os gays por algo que ele mesmo criou, isso é assustador. Se Deus não existe e a gente é só um monte de formiga com tesão flutuando numa pedra no espaço, é igualmente assustador. Paxton escolhe a porta da descrença. Acha que, se concordar com Reed, tá livre. Já Barnes acredita que aquilo tudo é um teste e continua na fé. Mas aí vem a virada. Não importa qual porta elas escolham, as duas levam para o mesmo lugar. Um buraco escuro, fundo e vazio. Essas portas refletem o próprio pensamento do Reed. Tanto se Deus existe, quanto se não existe, no fim, leva ao mesmo lugar aterrorizante. Só que antes de entrar, a Barnes confronta. Ela aponta erros na fala dele, quando ele diz que o judaísmo tem menos seguidores por falta de marketing. Ela não tem pessoas como vocês, que batem a porta para vender uma vida melhor, um jogo melhor, uma música melhor. Ele esquece totalmente de séculos de perseguição. Mas nem parou pra pensar no Holocausto. E vai além. Acusa ele de focar nas semelhanças e ignorar as diferenças gritantes. Um desses caras tem uma cabeça de ave, caramba! E ela tá certa. Reed diz que Mitra nasceu em 25 de dezembro, mas esquece que no mito ele saiu de uma rocha. Diz que o judaísmo foi a primeira religião monoteísta, mas ignora o zoroatrismo, que veio antes. Caminhou sobre a água, foi crucificado, tinha 12 discípulos. Beleza, mas Jesus teve 12 apóstolos. Discípulos foram muitos. No fim, Reed faz o mesmo que muitos teóricos da conspiração. Junta coincidências, ignora o que não se encaixa e distorce os fatos para validar a própria narrativa. Mas aí fica a pergunta, ele realmente acredita em tudo isso ou tá só manipulando para provar seu ponto? No porão, enquanto procura uma saída, a Barnes arranca um pedaço de madeira do teto. A câmera foca nos 3 pregos, uma referência direta à crucificação, 2 para as mãos e 1 para o pé. E essa mesma madeira vai voltar mais tarde, depois da ressurreição de Barnes. Ela entrega um abridor de cartas para Paxton e manda o recado. Olha, se eu disser ceroulas mágicas, você ataca. Sim, ceroulas mágicas é estranho, mas faz sentido. Ativa a raiva de Paxton. Vocês usam ceroulas mágicas? Bem mais eficiente do que uma senha tipo céu azul. É verdade. Aí surge uma figura sinistra segurando uma torta. Enquanto isso, lá em cima, Reed tá anotando tudo num bloco. Ele tá colocando em prática o estudo sobre controle.
e avisa que elas vão ver um milagre. A mulher esquisita vai comer a torta envenenada, morrer e voltar à vida. E ela morre. E morreu. E bem na hora, a campainha toca. É um missionário procurando por elas. Elas tentam pedir ajuda, mas quem aparece? A mulher esquisita e viva. Mais tarde, o filme revela que durante a distração da campainha, a mulher foi trocada. Mas aí fica a pergunta, e se ninguém tivesse tocado a campainha? Não é um furo. Reed já esperava por isso. Antes mesmo do missionário chegar, ele esculpiu um boneco e colocou na porta, prevendo exatamente o que viria. Ele também tinha escondido as bicicletas. Sabia que alguém viria procurar por elas. O missionário vai embora. Reed pede para elas contarem o que viram, e ele anota tudo. A cena parece uma crítica direta aos relatos de milagres. Elas vêm, relatam, ele escreve, e aquilo vira verdade escrita. Se elas acreditam ali, vulneráveis, imagina pessoas de 2000 anos atrás. E aí, Reed leva tudo a um nível absurdo. Propõe que as duas tirem a própria vida para depois ressuscitar e provar de vez que Deus existe. Mas Paxton saca a jogada e recusa, dizendo que a mulher não voltou da morte, foi só alucinação, uma experiência de quase morte, como a que ela teve quando comeu no Taco Bell. E detalhe, em 2006, isso realmente aconteceu, várias pessoas passaram mal com a comida de lá. Reed percebe que perdeu o controle e mata Barnes antes que ela possa dizer ceroulas mágicas. E aí ele improvisa, começa a falar de simulações, diz que o implante contraceptivo de Barnes é um chip e que ela é só um NPC. Que coisa absurda. Mas Paxton entra no modo detetive e descobre tudo. Debaixo da mesa tem um alçapão e lá dentro o corpo da verdadeira profetisa. A outra era só uma sósia. Reed, calmo, só diz, lá embaixo você encontrará a verdadeira religião. Lá embaixo, Paxton encontra uma porta trancada com um cadeado da própria bicicleta. Aí vem um detalhe que muda tudo. A chave está no bolso dela, não do de Barnes. Isso mostra que Reed já tinha escolhido ela desde o começo. Cada passo foi guiado, como um fiel sendo conduzido pela igreja. A chave no bolso é a prova. Com os estímulos certos, dá para manipular alguém até onde você quiser. E eu não tô aqui porque escolhi estar. Eu tô aqui porque o Senhor me fez escolher estar. Lá dentro, Paxton dá de cara com várias mulheres presas em jaulas. É aí que Reed mostra sua verdadeira religião, o controle. A religião é apenas um sistema de controle. A metáfora se torna física. Para ele, manter aquelas mulheres presas é como manter alguém acorrentado a uma crença, imposta desde criança. Vocês acreditam em Deus porque alguém lhes contou, numa idade impressionável, que Deus é real, apesar de duvidarem conforme iam envelhecendo. Ele controlando a Paxton se torna a própria imagem da religião. Ele deixa as mulheres com frio, fome e sede. Eu deixo essas senhoras um pouco geladas e um pouco famintas, e por isso eu sinto muito, senhoras. E de vez em quando oferece um alívio. Assim vira uma espécie de Deus benevolente, porque na dor, qualquer migalha parece um milagre, mesmo vindo de quem criou o sofrimento. Uma crítica direta às religiões que esperam fragilidade para vender a fé. Mas eu só faço isso pelo mesmo motivo que a sua igreja vai ao Haiti distribuir bíblias após um furacão? Mas Barnes e Paxton tinham um plano. Quando Reed solta as senhas ceroulas mágicas, é a deixa. Na fuga, o filme ainda faz um aceno visual a outro terror da A24, Hereditário, com a miniatura da casa. E mais um detalhe, o quadro do Inferno de Dante reflete a estrutura da casa. O porão, claramente um inferno, cheio de artes diabólicas e tortura. E é ali, nesse inferno, que Paxton finalmente vê quem Reed é. No fim, Reed acerta Paxton com um estilete. Ferida, ela comenta que estudos mostram que rezar por enfermos não funciona. Mesmo assim, ela reza pelos dois, porque acha bonito. Lindo. A partir daqui, o filme se divide em dois caminhos, crença e descrença, como as portas. E é você que decide. Você decide. Crença. No caminho da fé, Paxton reza. E parece que funciona, porque quando Reed vai dar o golpe final, Barnes acorda, como no milagre de verdade, e salva a amiga. Se você olhar com calma a maquete da casa, dá para ver o boneco de Barnes já caído. Ou seja, Reed planejou tudo, até a morte dela. Paxton escapa pela janela. Lá fora, uma borboleta pousa na mão dela. A borboleta representa a amiga, que morreu, mas mesmo assim, encontra um jeito de dizer que tá tudo bem. Quando eu morrer, eu quero voltar como uma borboleta, só pra seguir as pessoas que eu amo. E eu vou posar nas mãos delas. Bonito? É, mas reencarnação nem faz parte da crença Mormon. Final 2. Descrença.
Mas tem outra leitura. Paxton morreu ali mesmo. E tudo que a gente vê depois é só uma alucinação pela falta de oxigênio. O próprio filme fala sobre isso antes. Quando o oxigênio deixa seu cérebro, o coração para de bombear, sua mente cria coisas espantosas. E tem pistas. O celular dela, por exemplo, fora da casa, continua sem sinal. E a câmera foca nisso. Por quê? Talvez para mostrar que ela nunca saiu da casa. A neve pode ser as nuvens que não eram paraíso. Nuvens, mas não paraíso. E a borboleta, viva naquele frio, pousa e some, como no sonho da borboleta. Era eu, um homem sonhando que sou uma borboleta, ou sou agora uma borboleta sonhando que sou um homem. No final, o título do filme aparece embaçado, como se a gente estivesse vendo sem as lentes da religião ou da certeza. E aí fica a dúvida. Será que é a religião que define com clareza quem é herege e quem não é? Sem essas lentes, a heresia perde o foco ou simplesmente deixa de existir? E para encerrar, toca batendo na porta do paraíso. Mais uma dica? Não sei. O filme não dá uma resposta definitiva. Ele quer que você escolha, como nas portas. Mas e aí? Você é do tipo que crê ou do tipo que não crê? Tem gente que vai achar esse filme ofensivo. E olha, eu até entendo. Mas para mim, o alvo principal aqui não é a fé. É o marketing religioso. E isso já tá na primeira cena. Eu só converti umas 8 ou 9 pessoas. 8 ou 9? As garotas competem pra ver quem converte mais, como se estivessem vendendo biscoitos pra bater meta. No fim, elas são vendedoras, e a fé virou o produto. Reed até questiona se Deus existe, mas o que ele mostra mesmo é que com Deus ou sem Deus, o vazio pode ser igualmente assustador. Ele é um estudioso, um homem de fé. Sim, fé. Mas a fé dele é no controle. É exatamente isso. O filme não ataca a espiritualidade. Ele ataca o uso da fé para manipular. Religiões que se aproveitam da fragilidade alheia para controlar. Mostra como a palavra pode ser distorcida, moldada por quem se diz profeta para servir aos seus próprios interesses. Agora tudo faz sentido. E tem uns detalhes muito bons que eu preciso comentar. Nos créditos toca Knock on Heaven's Door, com a melodia de Fade Into You. Reforça aquela ideia de versões. That sounded like Mazzy Star, which worked perfectly because the movie talks about iteration. Quem canta? Sophie Thatcher. Sim, a mesma que solta a frase. Eu não gosto muito de cantar. Eu acho que... Tem também uma referência a South Park. Sei lá, o musical do South Park fez piada com a gente. E sim, esse episódio existe mesmo. I should start my own church, because none of the others had it right. Curiosamente, as duas atrizes principais foram criadas como Mormon na vida real. Outro detalhe que me pegou, Paxton é tão devota que vê sinal de Deus até em filme pornô. E isso é uma confirmação divina. Que viagem é essa, velho? E o nome do Mr. Reed pode ser lido como Senhor Leitor Mr. Reed. ou como Mr. Reed, Mistério, perfeito pro personagem. Também curti como Reed brinca de Deus, feito uma criança jogando banco imobiliário. E só para reforçar, eu tentei ao máximo manter essa análise neutra. A ideia aqui é entender os personagens, temas e o que o filme tá querendo provocar. Mas e você? O que achou? Comenta aí, grande abraço, até a próxima.